Você já morreu alguma vez? Não tô falando fisicamente. Tô falando daquelas versões antigas que você já teve e que você precisou enterrar para viver um novo eu? Se sim, esse vídeo aqui é para você. Se você não me conhece, meu nome é Rômulo Vitor e estamos aqui para falar sobre a tríade do sucesso: desenvolvimento pessoal, finanças e relacionamentos pessoais. Eu sei o quanto é difícil você se enterrar para você gerar um novo eu. É tão estranho falar sobre a palavra luto, né? Porque luto a gente remete ao fim, a algo que nunca mais vai voltar, a algo que morreu. Eu sei que é assustador, é doloroso, é sofrido, é medo do desconhecido, mas é necessário renascer para que algo novo venha. E lembre-se, o seu passado não define o seu presente. As atitudes de agora que definirão o seu futuro. Tanto é que a sua versão atual, ela é fruto daquelas atitudes, daqueles hábitos ruins que você tinha no passado, de coisas que aconteceram que hoje fizeram você chegar a essa sua versão. Que possivelmente você tá aí, cara, eu queria tanto ser outra pessoa, eu queria tanto mudar de hábito, eu queria tanto me desenvolver pessoalmente, eu queria tanto melhorar minhas finanças, melhorar meu relacionamento, só que você tem medo. Você não consegue dar o seu primeiro passo para que você renasça, para que você consiga seguir em frente. E aqui a gente vai entender um pouco o que é esse luto simbólico, digamos assim, até porque de fato você não chegou a morrer fisicamente. Foi uma versão sua que você já não considera que é algo bom para você, que é algo que você queira levar para frente ou que você quer manter. Você simplesmente quer se transformar e precisa disso. Você precisa renascer de uma forma melhor, de uma forma a enfrentar essa despedida de você mesmo, mas com propósito, com sabedoria e com direção. Algo que você realmente queira fazer. E esse luto simbólico é você enterrar coisas que já não fazem mais parte de você, como os hábitos ruins, relações tóxicas, isso é muito importante, crenças limitantes que também vieram do seu passado. Não exatamente só de você, veio também de pessoas antes, papai, mamãe, irmão, irmãs mais velhos, vovô e vovó, toda essa galera aí, de certa forma, ajudou as suas crenças limitantes a se tornarem verídicas, que às vezes nem sempre elas são fatos reais. Uma boa visão do mundo, digamos assim, trazendo para você um modo de pensar que já não é mais conivente com o que você acredita. E ir contra isso não faz mal nenhum. E vamos usar uma metáfora aqui como uma plantinha. Depois que ela nasce, para que ela consiga se desenvolver melhor, para que ela consiga ter galhos mais fortes, ela precisa ser podada. Para quem aí trabalha com isso, ou mexe com jardinagem, com botânica, enfim, sabe que a maioria das plantas precisa disso, de uma pequena podada para que ela cresça e se desenvolva melhor, que tenha galhos mais fortes. E isso pode ser muito doloroso, pode ser muito difícil, e de fato é, só que é preciso para que ela cresça e tenha vários ramos, você acaba se tornando mais forte e você corta o que não serve mais para que o novo nasça e cresça cada vez mais forte. E realmente é muito difícil essa questão do luto. Eu passei por isso e passo por isso constantemente, até porque a vida é feita de mudanças. E o fato de deixar pessoas para trás, deixar crenças que você levava desde quando você era criança, desde que você se entende por gente, é muito difícil você entender que aquilo não faz mais parte de você, que aquilo é uma outra versão que você enterrou. Inclusive tem um vídeo muito interessante de uma mentora que eu tenho, que é a Hannah Franklin. Depois vocês podem dar uma pesquisada, que ela fala que o noivo dela, o Aleph, ele namorou 16 versões diferentes dela. Então ela acabou que enterrou 15, digamos assim. Então ela passou por essas fases durante 10 anos da vida dela. Então nós temos várias versões ao longo da nossa vida. E é doloroso, é difícil deixar pra trás. Só que é preciso você fazer isso. É aquele negócio, essa frase que ficou muito famosa no TikTok há pouco tempo, que o velório, ele acaba quando você levanta. Aqui no canal eu vou trazer muitas experiências pessoais e no final das contas, acaba que é você com você mesmo.
é você sozinho enfrentando os problemas, é você com a sua visão de mundo enfrentando aquele problema. Seja, eu falo isso muito para as pessoas que vêm conversar comigo, se aconselhar e falar, cara, você tem que pensar se isso é bom para você, porque no final das contas, quando você tá deitado na sua caminha, lá pensando na sua vida, é você e sua mente, somente. Quem deita a cabecinha ali é você sozinho. Você pensa na sua vida, então peso na consciência, com relação a atitudes que você não teve no passado, atitudes que você quer ter novas, enterrar esse seu eu do passado para um novo surgimento, todos esses pensamentos é você com você mesmo, ali na hora que você está deitado, dormindo, isso se você conseguir dormir por conta da ansiedade, né? Porque também acontece bastante de você não conseguir por ter a ansiedade desses pensamentos. E no final das contas é você com você mesmo ali naquele momento. E aí chega um ponto muito importante, porque a transformação, ela exige ação. Não adianta nada a gente ficar lá na cama, ou no ônibus indo pro trabalho, ou no Uber, para quem tem esse privilégio, ou, enfim, em qualquer momento da sua vida você parar e pensar, e não agir. Você precisa agir, seja de pouco em pouco, ou uma mudança radical, que muitas pessoas fazem a mudança radical em algo que instantaneamente pode fazer a diferença. Um exemplo é cortar o cabelo, fazer tatuagens. Isso acontece muito porque acaba modificando um pouco de você. Eu que tenho muita tatuagem, cada tatuagem que eu tenho, ela simboliza um momento da minha vida. Algumas, não vou mentir pra você, eu me arrependi, eu decidi literalmente, olha, enterrar o passado. E, simbolicamente, eu coloquei um caixão, por exemplo. Então, assim, essas mudanças radicais, rápidas, elas basicamente são nas aparências. E, de certa forma, elas não são algo concreto, digamos assim. Não é algo que você vai fazer hoje, cortei o cabelo, a partir do momento que eu cortar meu cabelo, tudo vai se transformar. Não, você precisa de atitudes, ações que fazem com que o seu eu do passado não exista mais. E outra, existe uma crença muito limitante, que inclusive eu trazia comigo mesmo, que a gente não pode mudar. Exemplo, eu nunca vou ser um bom leitor. Eu nunca vou ser uma pessoa que lê bastante. E isso não faz mais sentido para mim hoje, porque eu sempre gostei de ler, eu sempre amei entrar, por exemplo, em livrarias e sentir aquele cheirinho do livro novo e ler, folhear e ler realmente, assim, histórias para mim não é muito meu forte. Eu gosto de desenvolvimento pessoal, finanças e relacionamentos, que no meu caso é o que eu considero a tríade para o sucesso. E toda vez que eu abri o livro eu falava, não é para mim, eu não gosto de leitura, na escola eu não lia, não tinha um hábito de ler, não via pessoas ao meu redor lendo, então eu pegava o livro e falava, não, eu não sou um bom leitor. Até que aos poucos eu comecei a entender que não, eu sou um bom leitor. Você tem que ser, imaginar e agir como tal pessoa que você gostaria de ser. E eu não tô falando aqui de comparação, de você pegar hoje em dia, olhar aí, passar o seu feed, olhar aquela pessoa que você admira e falar, nossa, só porque ele tá fazendo, eu vou fazer. Não, avalie quem você quer ser para que você tome atitudes adequadas para aquilo. Então, por exemplo, você quer melhorar suas finanças? Ok, você pode seguir aquele perfil, aquela pessoa lá que vai te ajudar em finanças. Mas não adianta você só olhar a vida dele e falar, nossa, meu Deus, ele realmente aqui, ó, ele tá fazendo economia. Pô, bacana, ele melhorou, fez os cortes aqui das streams, não gasta mais tanto com os filmes, não sai tanto, economizou, hoje tá com 100 mil investidos. E você, de fato, não fazer nada. Você precisa fazer. E é passo a passo, pouco a pouco. Por exemplo, minha questão da leitura, eu vou falar muito aqui sobre casos pessoais, que eu comecei a ler 1 página por dia, 2 páginas por dia. Foi 1 capítulo, daqui a pouco 2 capítulos. Eu sinto hoje a necessidade de ler, eu gosto de ler. E não só livros, que antigamente eu ficava, para você ser leitor só tem que ser livros. Não, você pode ver que a gente faz muito uma leitura seletiva. A gente pega, vai ler uma notícia, por exemplo, a gente só lê o título, a gente não lê toda a entrevista, a maioria das pessoas. E eu comecei a ler. Isso gerou a vontade que eu tenho de ler. Assim como a academia. Eu já passei por momentos, hoje, tá indo para mais ou menos 2 anos que eu estou constantemente malhando, pelo menos 4 vezes na semana, que eu não gostava. Teve época lá no início que eu lembro que assim, é questão de evolução. Hoje eu não consigo ver o meu resultado em si, mas eu sei que o resultado vai vir de alguma forma.
porque é um novo eu. O meu novo eu que eu quero é aos poucos. Então, chegou uma época lá, há muito tempo atrás, lá no início, que eu chorava. Juro pra você, eu chorava de raiva de ir malhar. Eu ficava nervoso, eu ficava de um jeito que eu falava, por que eu tô indo fazer isso? E hoje eu entendo, eu sinto falta de ir, eu gosto de ir. E não tô falando aqui pra você fazer isso, pra você gerar esse hábito. Eu estou falando pra você gerar hábitos bons pra quem você quer se tornar, pra você deixar aquele eu do passado lá enterrado, para que agora com seu novo eu, para quem você quer ser, você já começar com esses hábitos. E hoje você consegue muito fácil, pesquisando aqui mesmo no YouTube, pesquisando nas redes sociais, alguns passos que pessoas que já tiveram sucesso da forma que você gostaria, seja financeira, seja de relacionamento, trabalho, desenvolvimento pessoal, qualquer uma dessas áreas, hoje você consegue ter o passo a passo, assim como aqui você vai ver o meu desenvolvimento. Já tem tempo que eu venho tentando passar isso para vocês e agora vai ser de fato. Eu vou estar sempre aqui para que vocês se desenvolvam comigo. Até porque um outro hábito ruim que eu tinha era a questão de estudos, por exemplo. Para mim, a gente só tinha que estudar no ensino médio e fundamental e acabou. Quiçá a faculdade. Só que não, a gente tem que estudar a vida inteira. E estudo que eu digo é conhecimento. E isso é bom. Quando alguém fala pra mim que sabe de tudo, eu falo, caramba, não é com essa pessoa que eu gostaria de estar. Eu quero estar com pessoas que constantemente estão evoluindo. E isso é muito bom. Exemplo, hoje o ambiente que eu estou não traz tanta essa diversidade, mas uma das primeiras coisas que eu fiz foi mudar o meu ambiente para enterrar o Rômulo Vitor do passado. Muitas coisas mudaram e aí vem algumas soluções para que você possa tomar e enterrar o seu eu do passado. Lista coisas que não fazem mais sentido na sua vida ou na vida que você gostaria de ter. Então, muitas coisas mudaram para mim, como o ambiente de amigos, a própria família, o ambiente de trabalho. Tudo isso acaba moldando quem você gostaria de ser. E avalie quais hábitos, pensamentos ou relações que estão te segurando nesse eu do passado. Liste tudo isso e coloque em uma balança o que você gostaria que seguisse com você e o que você gostaria de enterrar com o seu eu do passado. E tem uma coisa que inclusive eu fiz aqui, que foi um gesto simbólico para enterrar o eu do passado. Isso aconteceu em uma carta que eu escrevi para mim mesmo, para quando eu estiver meus 35 anos, eu ler. Isso foi algo simbólico e muito marcante para mim, porque foi o eu de 30 anos escrevendo desejos, anseios, objetivos, tudo que eu quero e vou fazer para quando eu estiver meus 35 anos, eu olhar e falar, caramba, eu segui aquilo e enterrei o antigo Rômulo Vitor. Então foi algo simbólico que eu sugiro você fazer. Pode ser uma carta, pode ser, de fato, você cavar um buraco no chão e colocar uma foto sua, enterrar, literalmente fazer um enterro do seu eu do passado. Isso varia de pessoa para pessoa. Então faça algo que você ache plausível para você, o que você acha interessante, que de fato vai marcar e simbolizar a sua vida. E agora o mais importante de tudo, que eu já venho falando no vídeo, você cultivar o novo. Você colocar as suas novas crenças, os seus novos hábitos em ação. A questão da motivação e da constância. Eu tinha muito isso em mente de achar que eu tinha que estar sempre motivado para fazer algo. E se eu falhasse um dia, tudo estava perdido. E não é bem assim. Eu aprendi isso, por exemplo, com a musculação, com a leitura, com os estudos, que não é porque você falhou um dia que você perdeu todo o restante. E aí vem a constância. Você faz constantemente aqueles pequenos hábitos que vão transformar você agora pro eu do futuro que você quer se tornar. E fazer com que essa nova versão já esteja em você. Muitas pessoas pensam assim, ah, mas hoje eu não sou essa pessoa. Não, haja como tal. Para e pensa, o que eu preciso fazer para eu me tornar a pessoa que eu desejo? O que eu preciso fazer para melhorar o meu relacionamento e ter um relacionamento maravilhoso? O que eu preciso fazer para me tornar um pai melhor? O que eu preciso fazer para me tornar um prestador de serviço melhor? No meu trabalho, na minha empresa, o que é que eu preciso fazer? E aí você tomar essas atitudes, anotar o que você precisa e de fato ir para a ação, fazer. E não é fazer bem feito.
É fazer com o que você tem disponível, mas fazer. A vida é feita mesmo de falhas, de erros, de tentativas. As pessoas que mais tiveram sucesso na vida foram aquelas pessoas que tentaram, erraram, tentaram, erraram, tentaram e tentaram. Elas nunca pararam de tentar até se aperfeiçoar. Assim como você, ou não, pode ter aprendido a ler. Quando você era pequeno, você não sabia ler, por exemplo. E com a prática, aprendendo na entonação, aprendendo o contexto, você foi melhorando o seu vocabulário, melhorando a sua leitura. É uma coisa simples, até mesmo para você começar a falar outra língua. Então são pequenos hábitos, pequenas atitudes e a constância naquilo que vai transformar você e quem você gostaria de ser, e em quem você é agora, e enterrar o seu passado. E lembre-se, já falei aqui no vídeo, o seu passado não define o seu presente. Então não carregue o seu passado. Se você teve problemas com algumas pessoas, por exemplo, e acha que não é o momento de você falar com ela, pedir desculpa ou desculpar, claro que o mais importante é se desculpar. Porque o que mais dói na gente não é nem a outra pessoa, o que mais dói somos nós, com nós mesmos, os nossos pensamentos, o não perdão com nós mesmos. Isso é o que dói na gente. É isso que remói dentro da gente. Então, se não é o momento, ainda não faça. Prepare-se para aquele momento. E não traga o eu do passado sempre, constantemente. E ele vai vir. Ele vai vir e vai falar que você não é capaz, que você não é suficiente, que você não vai conseguir. Só que isso não é a verdade. Isso não é algo que o seu eu de agora precisa ouvir ou precisa acatar. Apareceu esse pensamento na sua cabeça, você deixa passar e fala, opa, ok, tchau, beleza, eu sou outra pessoa. Faça isso, você vai ver o tanto que a sua vida vai melhorar. E lembre-se, cavar essa cova e enterrar o velho só cabe a você. Ninguém pode fazer isso por você. Somente você pode fazer. É aquilo, o velório acaba quando você levanta. Não adianta outras pessoas tentarem fazer por você. Você precisa fazer por si. Hoje, nesse 1º de janeiro de 2025, eu te convido a começar esse processo. O quanto antes é preciso. Você, mais do que ninguém, sabe que é preciso. Eu sei o que é bom para mim e eu sei o que é preciso para mim. E estou correndo atrás disso. Porque você também não pode fazer isso. Então vamos comigo, vamos em busca de um novo eu melhor. E outra, pergunte-se, qual parte você deve deixar para trás? Se você gostou desse vídeo, se alguma coisa te ajudou de alguma forma, comente aqui embaixo, deixe o seu like, que isso vai ajudar muito no canal, além, é claro, de se inscrever. Muito obrigado, até a próxima, tamo junto.